Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Missão Betos Podcast. Hoje estou com o Thiago aqui do meu lado e temos um convidado bem bacana. Mas antes disso, vamos aos recadinhos padrão da nossa abertura. Você quer dar um oi antes? Você dá um Bom dia, boa recado? tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia, num episódio muito especial com um amigo nosso. Mas antes, os recadinhos, né? Primeiro que a gente está com a nossa loja virtual. Tem boné, camiseta, caneca. Tem bastante coisinha lá e vai ter novidades ainda esse ano. A gente já está no podcast no Spotify também. Se você gosta de dirigir, de viajar, ouvindo uns bate-papos aí bem gostoso, bem tranquilo, comece a nos ouvir lá, siga a gente. E na descrição a gente vai deixar a chave Pix também para vocês ajudarem a gente, lembrando que não é para fins lucrativos e sim para manter a missão, que não é algo muito barato. Manter toda a estrutura aqui do podcast e projetos futuros que a gente quer fazer aí ao longo do ano. É isso aí. E também não deixa de estar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. E curtam lá, compartilhem com a galera, sigam a gente, tem bastante informação, além dos cortes do nosso podcast, tem bastante conteúdo aí de evangelização, de formação para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí. Bora lá então, começar o bate-papo de vez. Hoje a gente está aqui com o nosso parceiro, amigo aí de algumas datas já, nosso querido Thiago Dutra, bem famoso aqui na região de Ribeirão, que traz uma história bem bacana aí de vida e de solidariedade, e espero que vocês curtam bastante. Tiagão, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Espero que esse bate-papo seja bem frutífero. Isso aí. Ô, meus amigos, eu fico feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E é uma alegria estar com vocês e com toda a audiência de vocês, né? Que eu tenho certeza que nada por acaso, tudo é providência divina. Então, se eu estou aqui hoje, se vocês estão fazendo esse podcast e se você está assistindo, é porque Deus tem um propósito, tem algo para falar com você. Então, é para isso que nós estamos aqui. E sempre quando a gente escuta uma partilha, uma palavra de Deus, é sempre muito edificante, não é à toa. Então, é por isso que você está aqui. Motivo de louvor a Deus e alegria. Amém. Amém. Bom, Thiago, como a gente estava conversando nos bastidores, no making off, a gente quer conhecer, não, eu não posso falar conhecer o Thiago, porque acho que você já está com tanta caminhada já, principalmente na nossa região, já há muitos anos com a comunidade, né, dentro de grupos de oração e tudo mais. Então, como a gente conversou, né, muitos já até conhecem um pouco da sua história, mas a gente queria que você pudesse dar uma pincelada para aqueles que estão chegando agora também, né, que ainda não conhecem ou que não são aqui da região, e depois a gente começa a entrar nos assuntos mais polêmicos aí para ver se o pessoal dá uma animada. Acho que a polêmica flui, assim, do nada surge, né? Do nada você tá falando uma coisa. Então, a minha história, o que tem de diferencial na minha história é que eu fui gerado num modo diferente, né? Minha mãe ficou grávida de mim porque ela se prostituía. E ela se prostituía por influência da própria mãe. Porque a minha família biológica, ela é uma família completamente desestruturada. Tanto que uma vez, quando eu futuramente, depois de um tempo, eu conheci minha irmã biológica por parte de pai, ela falou, nossa, aquela família é só pela misericórdia. Então, o meu avô abusava sexualmente da minha mãe biológica e que eu sei, né? Que eu saiba, eles têm 4 filhos. Então, ele tinha 2 filhas e 2 filhos. 2 homens e 2 mulheres. Então, pelo menos a minha mãe biológica e a minha tia biológica, né? A minha genitora e a minha tia eram abusadas sexualmente pelo próprio pai. A minha avó, ela tinha o hábito de incentivar as meninas a se prostituírem para trazer dinheiro dentro de casa. E até incentivava também, se ficasse grávida, que não tivesse o filho. Porque, afinal de contas, hoje tem tantos meios... Hoje, né? Sempre teve muitos meios de interromper uma gravidez de uma forma mais fácil. É melhor interromper a gravidez do que ter o filho. Só que nós não estamos falando isso de 2000, nós estamos falando disso... Eu nasci em 92, né? Então nós estamos falando disso há 34 anos atrás. Então, para quem vivia essa realidade há 34 anos atrás, era algo muito mais escandaloso.
E a cidade, eu vou evitar falar cidadezinha, né? Mas a região ali de São José do Rio Pardo, a cidade que eu venho ali é uma cidade muito pequena, então todo mundo meio que conhecia a realidade, porque a realidade dessa é muito escandalosa. Sim. E a minha mãe vai trabalhar na casa de um senhor de 60 anos, ela tinha 19, minha mãe biológica, né? E aí ela fica grávida de mim. E não queria uma criança desse jeito, né? Desse jeito, porque assim, é muito difícil uma mulher ficar grávida 9 meses numa pessoa que ela ficou grávida por acidente. Então foi isso que aconteceu comigo. Basicamente, ela teve que morar comigo na rua quando eu nasci, porque ela não tinha estrutura. Não tinha estrutura financeira, material, espiritual, emocional de ficar comigo. E minha avó biológica não queria que eu ficasse lá, na casa dela. Porque ela falou, já tinha avisado, né? Não é pra você ficar com esse menino, é pra que você vai ficar com uma criança que você não quer ter? Só que ela não quis, porque é muito difícil também pra mulher ter coragem de abortar uma criança. E aí, quando ela ficou grávida de mim, me teve, eu nasci e ela teve que dormir comigo na rua. Ela conta, depois eu conheci, né? Com 28 anos, não, acho que com 27... Antes da pandemia, acho que um ano antes da pandemia, eu fui lá na cidade dar uma pregação, onde ela mora hoje, e nós entramos em contato. Então, assim, basicamente é isso, né? Que eu nasci porque... Todos nós só nascemos porque Deus queria que a gente nascesse. Mas nesse caso, no meu caso, é uma coisa muito forte, assim, muito, muito latente. Tanto que o meu carisma, né, da comunidade é apresentar também a face de um Deus que ama semelhante a uma mãe. É um amor escandaloso, né? O amor de Deus é escandaloso. O amor de Deus não é um amor comum. Então, assim, ela me dava calmante para me dormir, porque ela não tinha leite para me dar. Então, assim, a minha história é muito marcada. Eu nasci já vivendo muitos desafios. Então, eu estou acostumado a viver desafios interpessoais com pessoas. Eu sei o quanto as pessoas são boas, mas ao mesmo tempo eu sei o quanto elas podem ser ruins. E com 9 anos de idade eu fiz uma experiência com o Espírito Santo, né? Quando eu fui catequizado pelos meus pais. Meus pais, na verdade, quem eu posso chamar de pai e mãe é meu pai Mário e minha mãe Beatriz. Então, os dois, assim... São meus pais, eles ficaram 10 anos tentando engravidar, não conseguiram. Minha mãe tinha um problema nas trompas, que quando criança era tratado como gastrite. E por conta disso, minha mãe é de uma cidadezinha muito pequena, chamada Guapé, Minas Gerais. Por conta disso, quando ela cresceu, foi tentar ter filho, ficou 10 anos tentando, não podia. E diante daquilo que a igreja ensina, que é os métodos naturais, né, de se ter filho, o padre explicou para ela que a fertilização in vitro, a inseminação artificial não era adequado para um católico, mas deixou ela livre para escolher aquilo que ela queria, porque é uma situação muito complicada. E diante disso, minha mãe resolveu não fazer esses métodos por causa da igreja e por causa de toda a dificuldade, porque você ainda pode gastar, você ainda pode sofrer e ainda por cima não ficar grávida. É uma possibilidade muito grande. E aí... Então, quando meu pai decidiu e minha mãe decidiram não fazer, aí o médico que fez o meu parto ligou para os meus pais adotivos, que são meus pais, eu gosto de frisar muito isso, né? Porque não é um pai de segunda classe, nem uma mãe de segunda classe, é pai e mãe. E aí eles ligaram para os meus pais e falaram assim... Você quer um menino, né? Vocês querem estar muito tempo lutando para ter filho? E minha mãe falou assim, sim. A gente quer, meu pai falou, né? Sim, a gente quer. Não perguntou nada, só perguntou do teste do pezinho, que o teste do pezinho é o que fala se a criança tem alguma doença, eu acho que até a questão de doenças de IST, né? E aí falou que estava tudo bem e tal, e aí eu fui para casa dos meus pais aqui em Ribeirão, na rua Mato Grosso 492. E aí lá na rua Mato Grosso 492 eu começo a minha história com a minha família, ali eu fui amado, ali eu fui querido, ali eu fui desejado. Ali eu fui gerado no coração deles, né? E ali eles me geraram para Deus também. Porque meu pai e minha mãe são católicos. Eles viveram uma experiência com Jesus no cursilho de cristandade. Antigamente, o cursilho de cristandade era um movimento muito conhecido, ainda é. Mas, assim, a experiência deles com Jesus sempre foi da catequese de criança, igreja e tal, mas a experiência forte, assim, pelo que eles relatam, é quando eles viveram o cursilho de cristandade, aqui em Ribeirão. E ali eles me catequizaram, me ensinaram muita coisa. Você foi adotado com quantos anos você tinha? Com 20 dias. Ah, você era novinho aí. Tanto que o médico... É que eu entendi que, como você falando, eu achei que você já tinha, sei lá, 2, 3 aninhos já. Não, mas eu tinha foi 20 bem dias. recente. Eu tinha 20 dias de nascido, porque minha mãe não tinha como... A minha genitora não tinha como ficar comigo, né? Porque ficando comigo na rua, hora do dia no lugar... Tanto que quando eu conheci ela com 28 anos, ela falou que... Quando ela me teve, no dia que ela me teve, foi dia 1º de janeiro de 1992, a bolsa estourou dentro de casa e ela saiu pra rua sentindo dor e pedindo pra alguém levar ela pro hospital.
Não tinha nem... Não tinha nada, Não não tinha tinha nada, nada. não tinha nada. E aí, quando ela viu que não podia ficar comigo mesmo, ela me deu para adoção. Por quê? Porque na minha época se adotava a brasileira. O que é a brasileira? Por exemplo, vamos supor que você e sua esposa, você tem, tipo, alguém tem um filho e fala, você cuida desse filho para mim? Cuida, aí, tipo, ficar brasileira, entendeu? Hoje em dia não pode mais. Então, o que facilitou na minha época é que podia adotar assim. Então, o próprio médico fez a intervenção, porque o médico era casado com uma moça, vizinha dos meus pais. Ela não morava mais lá, mas tinham sido vizinhos. E sabendo de toda a luta, foi assim que eu fui... Foi assim, humanamente, que eu fui parar, né? Que a gente sabe que é Jesus que fez tudo isso. Sim. É a providência divina que fez tudo isso, porque tudo isso é o amor e a misericórdia de Deus, né? Se manifestando. Eu vim parar aqui, eu morar do lado da igreja São Pedro, eu ser batizado na igreja São Pedro, entendeu? Tudo isso são sinais do amor misericordioso e escandaloso de Deus, que é um amor que a gente não merece, né? É um amor que a gente não consegue compreender, porque é um amor misericordioso, diferente do que o mundo tem, que é um amor de merecimento. Sim. Levou um baque, tem coisa que você não sabia, né? Quando eu fui lá no Ânima, aí o povo ficou bravo, porque vocês conhecem o Ânima, podcast? Sim. Não tô fazendo propaganda de outro, não. Mas assim, o Bertaldo ficou muito revoltado, que eu acho que ele não esperava isso. Porque quando a pessoa olha pra mim, eu não fico me vitimizando. Eu não sei fazer papel de vítima. Eu acho ridículo, a coisa mais ridícula do mundo, alguém fazer papel de vítima. E por muito menos eu vejo gente fazendo papel de vítima. Mas eu acho assim, que se você se vitimizar, é o pior caminho. Por quê? Porque não vai te ajudar. Não, vai só atrapalhar. Mas eu acho também questão de se fazer de vítima. Eu acho que isso... lógico que vendo de fora é muito bonito da sua parte contar essa história. Sim. Eu acho que isso até, como você disse, né, é Deus que move as coisas para que tudo aconteça. E você usar dessa história, que não é uma história fácil. Eu imagino para você depois, lá com, sei lá, 15 anos, onde você já começa a ter uma consciência, e você escutar disso dos seus pais e falar, pô, eu vim de uma... Eu vivo uma história dessa, né? E o que eu vou fazer com isso? Eu vou me afundar nessa história e acabar com a minha vida? Não, você fez literalmente o contrário, né? Você usou disso como força, né? Como força e motivação para continuar. Para evangelizar, que é o que você faz hoje, né? É que, na verdade, meus pais tiveram muita sabedoria para me contar, né? Porque eles não contaram tudo de uma vez. Então, quando eu era criança, eles contavam que eu tinha vindo o Papai Noel tinha dado para ele. Depois contaram que era o Papai do Céu. Depois meu pai explicando a história do São José, né? Como São José é pai adotivo de Jesus, eu sou seu pai. E eu fui crescendo e toda essa história, ela foi sendo contada de acordo com o que eu pudesse entender, né? Entender assim, digerir. E eu vou te falar a verdade, eu nunca me vi assim, me sentindo... Acho que meu pai e minha mãe sempre deixaram muito claro dentro de mim que eu tinha sido amado. Tanto tem um fato que eu sempre conto, né? Que meu pai, a gente tava lá no Clube Ipanema, tinha todo domingão lá. E um dia o cara chegou pro meu pai, como meu pai é loiro do olho claro, né? Verde, bem clarinho. Chegou pro meu pai e falou, aí, quem que é o Ricardão? Esse menino aí não é seu, né? Meu pai falou, realmente, esse aqui não é meu. Não é meu do meu sangue, né? Mas quem te garante que esse aí que tá com você é seu? E aí os dois entraram na briga, né? Então, assim, essa forma de reagir... devolver o constrangimento, hoje em dia se fala muito sobre isso, né? E vendo esse tipo de coisa, foi o que me fez. E, lógico que existem consequências dentro de mim de tudo isso, né? Não culpar ninguém, mas existe consequência. Porque as nossas dores, as nossas feridas, elas geram alguma coisa, porém a gente tem que colocá-las no lugar delas, né? Que é encaminhar tudo pro amor, tudo para Deus. E assim... A gente estava fazendo uma meditação nesses dias para trás sobre a chaga. Foi 2 semanas atrás, fui pregar em Florianópolis, numa comunidade que chama Divino Oleiro. E eu fui pregar sobre a chaga de Cristo, e aí eu fiz essa meditação, né? Por que as chagas de Jesus, elas não desapareceram depois de Jesus ressuscitar? Porque não desapareceu, né? Tanto que São Tomé fala, só vou crer se vou colocar a mão na chaga. Ele vai lá e coloca. E aí na meditação eu entendi por que não desaparece. Porque essa chaga nos faz não esquecer do que Deus fez. Ou seja, ele passou pela cruz e ressuscitou. As nossas chagas, elas são curadas. As nossas dores, as dores da nossa história, elas são curadas. Mas elas não desaparecem por quê? Pra gente lembrar tudo que Deus fez. Entendeu?
Todos nós temos as nossas dores. Existem dores maiores e menores. A gente não pode falar que todas as dores são iguais. Porém, todas as dores, quando a gente olha para trás e Jesus toca nessas dores, elas criam sentido, né? Então elas fazem a gente se tornar mais parecido com Jesus, amar mais, ou pode fazer o contrário. Então, quando eu vejo a minha história, eu vejo assim, não, eu sobrevivi, cara. Eu sobrevivi, né? O Viktor Frankl, que é aquele psiquiatra que fala sobre o sentido da vida, ele fala assim que todos nós somos sobreviventes de uma grande de um campo de concentração, porque ele viveu no campo de concentração e ele via que quem tinha um sentido para a vida continuava sobrevivendo, né? E conta a história que o Viktor Frankl, ele perdoou tudo que aconteceu. E ele contava isso com muito amor. Ele via a história dele com muito amor. Mas aí diz que tinha um outro cara, um outro sobrevivente, que contava isso com muito ódio. E esse cara se suicidou. Então, assim, como a gente conta a nossa história, como a gente vê a nossa história, pode nos matar ou pode também nos ressuscitar. Então, tudo parte de como você vai enfrentar tudo aquilo que você viveu. Exatamente. E você soube fazer isso muito bem. Eu tô fazendo ainda, né, meu amigo? Eu tô fazendo porque a gente vai colhendo os quatro o resto da vida, porque não para aí, né? Aí depois a gente enfrenta cada as dia outras é um dia, coisas. né? Jesus disse isso, né? Cada dia basta o seu mal. Então, cada dia existe tradução que fala isso, né? No Evangelho. Cada dia basta o seu mal, ou seja, cada dia basta o seu cuidado. Então, a gente vai vivendo isso dia após dia. O Dunga, acho que falava muito isso nos PHN da vida aí, que eu cheguei aí. Né, o PHN é o por hoje não, né? Eu acho que isso é para tudo, né? Independente pro bem ou pro mal, pro pecado ou pras coisas boas, né? Você tem que acordar cedo e fazer aquele dia tem que ser o dia, né? É o presente, né? Amanhã não nasceu ainda e ontem já morreu também, então... É hoje que a gente tem, né? Viveu hoje, É a nossa única vida. Sim. Pode falar. É que eu ia entrar num assunto meio polêmico aqui, mas pode perguntar. Não, pode ir, então. Não, é que eu não conhecia a história do Thiagão, assim, né, desse lado. Não fiquei um pouco chocado, mas a gente já teve algumas vivências por conta da creche, né, meu pai já chegou a falar aqui no... Uma vez eu ainda tenho o projeto ainda, tanto que foi engraçado que nessa comunidade que eu fui em Florianópolis, eu fui lá conversar com o pai de vocês, conhecer o projeto, porque eu tenho o sonho de abrir um contraturno, né? Na verdade eu tenho o sonho de abrir uma escola, mas por enquanto o contraturno é mais barato e mais social. Sim. Eu ainda vou abrir. É que na época eu pedi apoio para algumas pessoas que não conseguiram apoiar e tal, mas assim, na verdade, quando você tem um sonho, você tem que fazer você mesmo. Depois a providência divina vai acontecendo. Mas eu tenho vontade de ter um contraturno também, porque é uma resposta. Então, e foi nessa época que eu fui lá eu esqueci o bairro, mas é ali perto do... Jardim do Trevo. Isso. Foi nessa época que eu conversei com o pai de vocês, que eu fui lá conhecer o projeto. Foi nesse ano, acho que foi 2018, que eu fui lá e conheci minha mãe biológica. Foi nesse ano, entendeu? Então, assim, essa é a minha história, né? E eu queria responder isso de uma forma... Eu queria responder isso de uma forma, assim, abrangente, cuidando de outras crianças, nem que seja indiretamente, entendeu? Sim. Então, hoje eu cuido de morador de rua, mas eu quero também cuidar de crianças. E aí, essa comunidade que eu fui lá em Florianópolis, eles têm um contraturno bem legal, assim, que na própria comunidade, então eles têm uma casa grande, e essa casa bem estruturada, porque eles conseguiram muita coisa financeira, graças a Deus, e aí as crianças vão pra lá de ônibus, ficam lá à tarde. Então, assim, eu tenho ainda... esse sonho ainda vai acontecer. Se Deus quiser, vai sim. Se Deus quiser, Isso é bom. É o que você falou, quando Deus põe um sonho na nossa cabeça, uma hora acontece. Sim. Deus não deixa a gente sonhar aquilo que ele não vai consegue nos dar. Né? Até esses dias pra trás criticaram, né, aquele pregador David Leonardo, né, falava algumas coisas assim, é porque a gente pega a implicância da pessoa e tudo que vem da pessoa a gente não quer escutar, então a gente sempre vai olhar pelo viés negativo. Então, por exemplo, tem muita gente que não gosta do David Leonardo, mas o que ele disse foi que Santa Teresinha disse. Mas comparar a fala a mesma coisa. Deus não me daria, Santa Teresinha dizia isso, né? Deus não me daria sonhos irrealizáveis. Então, assim, aí ele falou algo tipo assim, se Deus te fez sonhar, ele vai fazer acontecer. Só que o que acontece é que essa frase dele e de Santa Teresinha pode ser interpretada de duas formas. Eu posso ter um sonho lícito e um sonho ilícito. Eu posso ter um sonho que é bom para minha salvação e um sonho que não é bom para minha salvação. Agora, a gente precisa sonhar.
A gente precisa sonhar. Sabe por quê? A gente não pode viver esse cristianismo que impede você de sonhar, porque, na verdade, muitas vezes isso aí é uma irresponsabilidade com a própria história. Tem gente que fala assim, não, você tem que sonhar os sonhos de Deus. Você não tem que ter sonho. Não, isso não é um sonho. Isso, na verdade, isso aí é para coisas elevadas. Nós somos seres humanos comuns. Então, assim, você tem que ter sonhos, você tem que ter vontade de fazer alguma coisa na vida. Você tem que ter um projeto de vida. Porque nem que seja pessoal. Porque isso faz a gente se manter vivo. Uhum. Isso é cristão, isso é de Deus. Não é pregar a teoria da prosperidade, né? Do dinheiro, não. da riqueza, né? Não é isso, né? Eu acho que o que você está querendo dizer é realmente sonhar coisas boas, né? Para você frutificar a sua vida, né? Não só na questão fama, dinheiro, riquezas, né? É porque assim, ó, dinheiro. Vamos lá, dinheiro. O católico deve ter dinheiro? Eu acho que deve. Tem gente que vai ser muito rica, tem gente que vai ser muito pobre. O dinheiro é um meio. Sim. O dinheiro, ele pode se tornar um ídolo ou pode se tornar um meio. Se o católico é um cristão de verdade, aquele dinheiro que ele vai ter vai se tornar um servo. Ele vai se tornar um servo. Tem até uma frase que diz, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Então, se o católico cristão, ele tem o dinheiro, ele tem uma consciência cristã, que se Deus deu para ele essa posição social, ele vai servir o outro, ele vai, lógico, ser beneficiado, porque não tem como a pessoa não ser beneficiada daquele dinheiro. Ele vai ser beneficiado. Porém, se ele pensar que esse dinheiro é o seu senhor e ser igual o tio Patinhas, que é aquele personagem que fica olhando o cifrão e, é meu, tudo meu, aí isso é diabólico, isso é pecaminoso. Agora, se ele vai ter dinheiro, ele vai ajudar uma obra social, ele vai ajudar alguém que precisa, ele vai ajudar a própria família dele, isso é maravilhoso. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar fonte de renda para outras pessoas, isso é santo. Fama. Por exemplo, ó, as pessoas falam assim, eu não quero fazer por fama. Depende. Da mesma forma que o dinheiro depende, a fama também. Porque se você for conhecido, você vai ajudar outras pessoas também. Sim. Ó, hoje eu tenho... A fluência hoje é muito forte, né? Sim. Você tem muito poder de fala hoje com o celular na rede social e você pode fazer pro bem ou pro mal. Hoje eu tenho acho que eu tô com 760 mil seguidores na internet. O que tem de gente que chega pra mim e fala assim, posta pra mim, faz tal coisa pra mim, divulga tal rifa pra mim. E eu não posso divulgar tudo, por quê? Não é porque eu não queira, mas porque se a pessoa entra lá e toda hora eu tô divulgando alguma coisa de alguém, primeiro tem as coisas da minha fraternidade. E depois, porque a rede social ela é ampla, ali eu presto um serviço. E quando você faz um vídeo, cara, é muita hipocrisia você falar que você não quer ser visto. Só que na igreja a gente foi criado assim. Erroneamente. Eu não quero ser visto. Não, a glória é dele. Sim, a glória é de Deus. Só que se eu não quiser ser visto, eu não apareço. Se ninguém te vê, você não vai evangelizar nunca. Não, e outra coisa, todo mundo que começa a fazer alguma coisa, ele quer sim ser visto. Só que existe um preço para isso. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. É um trabalho. Para ser visto você pode ser visto de forma ilícita. Igual quando você prega a André Surak, que ela vai lá e transa com o próprio pai, com o próprio filho, vai lá e mete na plataforma. Por que ela faz isso? Não é só pelo prazer, ela faz para ser vista. Ela mesma já falou essa semana que ela faz isso exatamente para que é o marketing. Ela pediu perdão pelo marketing agressivo dela. Você pode fazer um marketing agressivo. Porém, qual é a finalidade desse marketing? O dela, né, provavelmente é fora de todo o princípio cristão. Inclusive, ela já comentou um negócio meu lá, uma vez eu fiz um react dela. Agora, eu quero ser visto. Por que eu quero ser visto? Eu quero sim que a gente gosta de número, cara. Eu fico feliz quando meu vídeo alcança muita gente. Por quê? Porque eu sei que aí entra mais gente na live, eu rezo com mais gente. Pessoas conhecem mais o trabalho da minha comunidade, eu posso ajudar aqueles que não podem fazer o que eu faço. Eu consigo ir para outros lugares e exercer o meu ministério, o meu chamado em outros lugares. Agora, essa visão que, não quero, você quer. Só que não é só o que você quer, é porque você quer. Chega a ser até um pouco de vitimismo isso, não chega? Não, chega a ser falta de vergonha na cara. É sempre assim. Eu não queria tal coisa, mas Deus quis. Eu não queria... Porque Jesus falou isso, ó. Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Você não acende uma lâmpada pra botar debaixo da mesa, cara. Sim. Você não grava um vídeo pra ninguém ver. Dependendo do vídeo, né? Não adianta nada a gente tá fazendo esse podcast e eu não postar, não divulgar. Não postar. Eu vou falar assim, não. Aí fala assim, não é pra mim, é pra tal coisa. Sempre assim, um medo.
Você não pode fazer isso a qualquer custo. Mas por que você tá fazendo? Aí você tem na sua consciência. Não, eu tô fazendo isso por causa... Igual quando eu faço trabalho com o pessoal de rua. Ai, mas não dá, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Jesus tava falando isso pros fariseus, porque eles só faziam para aparecer. E eu não, eu faço porque eu tenho que prestar conta para quem me ajuda, eu tenho que prestar conta para quem tá contribuindo, e eu tenho que prestar conta também para que mais pessoas ajudem. E prestar conta porque a partir disso muita gente, isso é um fato, já começou a fazer porque eu fiz. Ah, não, você ajuda. Ninguém tem que saber. Para alguns isso tem um certo valor, para outros não. Então tem muito 2 pesos, 2 medidas na internet hoje em dia. Tipo assim, se é o fulano que é famoso, tá tudo certo. Mas se é o Beltrano, tá tudo errado, entendeu? Porque a gente é injusto, cara. Por causa do pecado original, a gente é muito safado, a gente é muito sem vergonha. A gente coloca 2 pesos, 2 medidas. Eu tenho TDAH diagnosticado. E o TDAH, ele tem uma capacidade de detectar algumas coisas, os outros não detectam. Eu percebo muito isso nas pessoas. Tipo, a forma que as pessoas tratam um e tratam o outro. Porque fulano falou, tá certo. Beltrano falou, tá errado. Às vezes é a mesma coisa, entendeu? Sim. Nossa, isso é muito duro. Então, assim, Deus não acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa. Entendeu? Depende... Quando Jesus falou dessa questão da mão direita e da mão esquerda, que é uma faz, a outra tem que saber, ele falou isso para os fariseus. Por quê? Porque eles faziam isso só para mostrar para o outro. Como tem gente que faz, só para mostrar para o outro, né? Tipo assim, ou tem gente que faz e mostra porque precisa prestar conta, porque precisa que outras pessoas saibam, entendeu? Só que a gente fica muito preocupado com o que o outro pensa. A gente fica muito preocupado. Eu já percebi assim, lógico que tem hora que me fere o que o outro pensa, mas ao mesmo tempo eu penso, quem é o outro, né? Quem é o outro? Uma vez o Fábio de Mello falou assim, ó, a gente toma cuidado com quem a gente ouve. Porque opiniões não fundamentadas no amor podem representar perigo. Quem você tá ouvindo? Não é que você não vai ouvir ninguém, mas ao mesmo tempo, quem você tá ouvindo? Porque às vezes você tem um rapaz na internet, um japonesinho, até comentei lá. Ele falou, ele é um cara que treina. Ele falou assim, a pior coisa que eu já escutei, eu não vejo Jesus em você. Ele falou que foi a pior coisa que ele escutou. Aí eu falei assim pra ele, mas quem falou isso? Porque também não viram Deus em Jesus, e Jesus é Deus. Então depende. Então entende como que a coisa tem que ter o justo meio? Filtrar o que você recebe, né? Imagino você, né, que já tem muita influência na internet, deve receber diversos haters, né? Eu não leio comentário. Eu leio pouco comentário, sabia? Eu não leio comentário. Pra não causar esse impacto. Tá? Não, porque assim, das duas uma, meu amigo, ou nós dois, também. Se fosse ao vivo, ou nós dois saímos no soco, né? Não tá ao vivo. Ou você ia amansar na hora que eu falasse um pouco mais alto, ou eu ia te deixar pra lá, ou eu ia amansar também. Então, assim, não tá ao vivo. A pessoa na internet cria muita coragem. Os haters, na verdade, eles são maravilhosos. Por que eles são maravilhosos? Porque eles fazem o vídeo rodar. Então, discute. Dá engajamento para nós. Dá engajamento, né? Engraçado. Discute. Realmente. E o duro que, assim, eu falo que acho que Deus... Eles vão na intenção de acabar com o vídeo, mas só tá dando engajamento. Só. É que, na verdade, o hater é um fã enrustido, né? Ele é um fã enrustido. Por quê? Porque ele fica doido pra fazer o que você faz, no fundo. Tem gente que, por exemplo, eu vejo lá que tá todo o vídeo. Eu não vejo o comentário, mas eu vejo ele lá. Tipo assim, aparece pra mim as notificações quando eu abro. Aí tá lá, tipo, o nome da pessoa. Eu faço questão de meio que não olhar, assim. Mas às vezes eu olho. Não tem como você não ver tudo. Mas eu faço... Essa é a minha meta, não ver nada. Porque eu vejo que tem influenciador que vai lá e comenta tudo. Vai lá e... Isso aí acaba com a cabeça da pessoa. Porque essa pessoa você nem conhece. Essa pessoa você nunca nem viu, você nunca nem vai ver. O que essa pessoa vai interferir na tua vida? Sim, e eu falo que acho que Deus manda seus próprios defensores, porque teve um caso uma vez, acho que eu cheguei a comentar com o Ti, eu postei algum vídeo, não lembro se era eu falando ou se era um vídeo... na época da canonização do Carlo Acutis, eu postei um vídeo falando dele, né, contando um pouco da história dele e tudo, e acho que foi um vídeo que deu muita repercussão não lembro se foi no Instagram, acho que foi no TikTok, e aí começou a ter muito comentário, muitos, até a grande maioria, positivos, né, só que aí de vez em quando surgia um lá, né, falando besteira. E aí é engraçado que eu também, eu leio tudo, mas não sou de responder. E aí eu falei, pra que eu vou responder esse cara, né? Falei, eu não preciso me desgastar com isso, mas aí parece que, assim, tem gente que vai lá e pega suas dores e eles mesmos começa a responder o cara. Aí começa a responder o cara te defendendo, né? Então eu acho que essa questão também de saber lidar com o que vem, né? É porque eu acho que a pessoa responde, na verdade, porque ela tá em outra posição.
Por exemplo, é bom que a pessoa responda e que ela tá em outra posição, não foi ela que fez o vídeo. Sim. Então, cada um tem um papel, até na internet, cada um tem um papel. Então, tem o seu papel de fazer o vídeo e expressar a sua opinião ou dar uma informação. Aí, aquela pessoa que vem e comenta, ela tá, na verdade, positivamente ou negativamente, ela tá numa posição de espectador. Então, é bom que um espectador responda o espectador, porque essa é a posição deles. Ele não é o criador. E é isso que a gente não pode entrar nessa posição de espectador, porque a gente é o criador. Sabe quem me falou isso? Foi o padre responsável pela CNBB, pela comunicação da CNBB. Um dia eu queria tirar um sarro, que eu gosto, né? De dar uma risada. E aí eu peguei, tipo, um comentário muito esdrúxulo e peguei e respondi no meu story. Tipo assim, eu peguei, comentei, aí ele falou, e tipo, respondi de uma forma muito, assim, áspera, né? Aí o padre falou assim, o padre Arnaldo falou assim, você acha que isso é certo? Eu falei, falou de boa, não falou assim, me humilhando, não. Falou, você acha que é assim que você deve proceder? Eu falei, padre, né, é difícil escutar, né, tal. Aí ele falou assim, veja tal. Aí ele foi falando vários meios de comunicação, vê se eles respondem. Não responde. Então, tipo assim, quando você responde, às vezes, dependendo de como você responde ou quem você responde, você se rebaixa. Porque é exatamente isso que a pessoa quer, atenção. Sim. Ela tá doida pela tua atenção. Eu faço a live do meio-dia, né, a hora da graça. Aí, esses dias pra trás, a live do meio-dia é um grupo de oração online, né? Aí, por exemplo, na quarta-feira de cinza, a gente tinha 4.000 pessoas. Na quarta-feira de cinzas, porque eu comecei os 40 Pai Nosso, né? Agora tá dando 1.000, 1.200 simultâneo. E aí, uma pessoa te mandou num dos grupos assim, como é que é? Vocês só usam a fé pra engajar, vocês não me respondem. Eu falei assim, eu não tenho como responder todo mundo. E aí não fui eu que vi, né? Foi o Felipe. Aí ele falou assim pra mim, Tiago, que eu falei assim, não responde, porque ela quer atenção. Porque é exatamente isso. É um jogo que a pessoa vai fazendo pra te chamar a atenção. A partir do momento que você responde ela vai querer sempre. Você já viu um influenciador famoso que às vezes fala assim, você nunca me responde? Ele fala, pronto, respondi? Pra pessoa entender que não é esse o caminho. Porque senão, você fica ali sempre, ai meu Deus, estão pensando, estão falando, estão achando. Você não vive. Uhum. É isso aí. Eu queria saber uma coisa. Assim, já vi vários vídeos. Tem mais café? Então, pronto. Ô, Lucas, você traz mais um pra mim também, então já? Traga pra nós, meu amigo. Vai virar o café amargo aqui daqui a pouco. Já vi bastante vídeo seu, te acompanho na rede social, e já vi muitas pessoas de outras religiões reagindo a vídeos seus. Principalmente quando você fala de Maria, né? Que eu acho que toca na ferida deles ali, eles ficam bem chateados. Qual que foi, assim, um que você acha que mais deu polêmica, que você fala, caramba, essa eu cutuquei forte a ferida deles. Eu gosto de crente, né? Eu gosto. Não, mas eu gosto mesmo. Eu escutar as músicas. Eu não sou esse cara que fala, não vamos escutar música evangélica. Não, eu adoro também, tem um monte de dia pra trás, lista aqui. O Frei Gilson cantou, porque eu conheço o Frei Gilson da época do Jovem Sarado, porque eu fui um tempo do Jovem Sarado, eu fiz o meu Maranatá foi com o Frei Gilson e com o Padre Edmilson. Então, você tem uma noção? Foi 2012 em Bariri. Acho que é Bariri. Então tava eu, Paulinho, o Gustavo. Tô falando aqui de nomes que a gente conhece em comum daqui, né, da região. Quem mais? O Elton, a Camininha, a Ana Paula, nós fomos lá. Então tinha o quê? Se tinha 50 pessoas, eu e esse pessoal, e o Paulinho também tava lá, era a gente. E foi o Paulinho, coitado, que insistiu pra mim ir. Então, assim, era porque quando eu fui fazer o Maranatá, tipo assim, o Maranatá pra mim era assim, muito básico, porque eu já tinha muitos anos de igreja, mas eu passei por aquilo e tive a graça de conhecer o Frei. Então, quando eu conheci o Frei Gilson naquela época, nós trocamos muita ideia de música. Então, por exemplo, eu vi o Frei Gilson cantando na entrada uma música assim, nos reunimos aqui para adorar o nosso Deus diante do trono. Aí depois eu vi ele cantando no ofertório, eu serei oferta diante do trono, cantando na missa, tá? Aí se o Frei Gilson faz, tá tudo canonizado, né? Então hoje em dia tá assim, né? E aí esse dia pra trás ele cantou Preciso de Ti, da Ana Paula Valadão. Aí eu falei, o Frei Gilson canta. Aí o povo, eu desliguei na hora. Aí o moço falou, eu amei. Então desliga, meu amigo. Vocês é muito chato, meu. Vocês é bom sim. Os caras, nisso são bons. Agora, eu não posso jogar... Obrigado, meu amigo. Deus lhe pague. É uma hipocrisia isso. Não, tem gente que não gosta mesmo, mas assim, você tá gostando da música. Vamos supor, você gosta da música. Você escuta, evangélico, eu não gosto porque... Olha como você vê, olha que loucura, que desonestidade. Você pode falar, não, a música é muito bonita, mas eu não gosto, eu fiz essa opção de não escutar. Pra mim, é uma coisa bem... Não faz sentido também. Não faz, mas tem pessoa que Eu penso assim, falou de Deus, falou de Deus. E uma coisa que acho que tá tirando um pouco essa
misticidade desse assunto é o fato daquele pastor, o pastor... Ai, caramba, esqueci o nome dele, um barbudinho careca também. Que eu preguei no evento dele. Não sei, será que foi? Foi o Anderson Silva. Isso. Que agora ele tá falando um monte sobre católico, mas de uma forma boa. Né? Que ele teve com o padre José Eduardo. Fui eu que fiz a ponte, ué. E eu que levei ele lá. Tudo mais que ele tá estudando mais. Ele falou o povo comigo, tá falando até que tá se convertendo, né? Ele falou comigo e falou que queria falar com o padre Zé Eduardo. Eu falei, então não seja por isso. Aí foi eu e ele e o padre Zé Eduardo lá. Aí o padre Zé Eduardo... é verdade. Lembrei. A foto. E eu preguei no evento dele. Ele fez um evento chama o Líder Humano. E eu dei uma palestra sobre dinheiro e a fé católica, porque o povo fala que o catolicismo incentiva a pobreza. Ele pediu para mim desmentir isso, que foi o que eu fui fazer. Por isso que eu falei dessa... Eu acabei de falar da questão do dinheiro, né? E aí eu descobri várias coisas legais estudando para dar palestra lá. Conheci muita gente legal, viu? Inclusive foi uma coisa muito marcante para mim, porque teve um pregador que se matou. No YouTube acho que não tem problema. No TikTok dá problema se falar se matar. TikTok tá péssimo para postar coisa. Ele se suicidou. O pregador chama Juninho Noronha. Ele tava lá. E depois de 2 semanas ele acabou com a sua própria vida, né? Assim, foi muito, muito marcante pra mim. Eu já tinha conhecido esse Juninho Noronha, que ele era de Belo Horizonte antes. E assim, cara, eu tenho bastante... Esse dia pra trás, eu vi um cara defendendo a igreja, eu fui olhar lá, era tipo, não sei o que lá, Quimbandeiro. Tipo assim, uma coisa muito louca, né? Tipo assim, o mundo é muito plural. Igual o dia que eu fiz o react do Bruxo Malagueta, que fez a igreja Pombagira. Ele falou assim, ai, amigo, aí não vai colocar os créditos? Eu falei, vou colocar. Aí eu coloquei os créditos. Pô, mas por que você colocou? Comentando, eu falei, eu coloquei porque ele pediu, gente. Você nunca agrada ninguém. Você não agrada ninguém. Nunca você vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar todo mundo. Jesus agradou, não, mas ali agradar, né? Ali você vive a experiência concreta. Então, quando eu tava contando de quando eu fui Jovem Sarato, eu tava contando por quê mesmo? Rapaz, agora eu perdi a linha. Você falou dos outros... Polêmica com o crente que reage a seus vídeos. Tá. E aí eu tava falando assim, que o pessoal tem muito isso. Eu não tenho, eu gosto mesmo. Esse dia pra trás, lá no shopping, no Ribeirão Shopping, eu encontrei o Marco Feliciano. Eu falei, Marco Feliciano! E aí eu conversei com ele, né? Falei que eu conheço. Eu não consigo ser assim. Eu sou uma pessoa, mesmo porque, né, meu amigo? Olha o jeito que eu nasci, né? É atípico desde criança. Então, assim, não tem como você falar. Mas eu não consigo ser. Eu nunca fui da galerinha. Tipo assim, a minha opinião não é a opinião de todo mundo. Eu nunca consegui ser a média. Tipo assim, porque a média é todo mundo pensando igual, né? Quando você sai um pouquinho falando, né? Eu não consigo ser muito a média. E assim, ao mesmo tempo, cara, eu penso que eu vou pra igreja. Por exemplo, se a igreja, esses documentos da igreja dissessem pra gente detestar evangélico, odiar as pessoas das outras religiões, nunca a igreja faria isso, mas vamos supor que um dia fizesse, né? Nunca vai fazer. Tudo bem. Agora, a igreja tem sobre os evangélicos Unitatis Reintegratio, Redintegratio, que é um documento, eu já fiz 2 vídeos sobre isso. É um documento do Concílio Vaticano II, que fala como o católico deve se portar diante dos protestantes, dos evangélicos. E aí, nesse documento fala pra gente não se portar de forma áspera. Você sabia? E tipo assim, a igreja fala pra gente tratá-los como irmãos, porque eles são irmãos. Essa coisa de chamar de herege, né, é muito legal na rede social, mas assim, eu vivo esse embate, porque chamar alguém de herege, tudo, mas a igreja manda eu chamar de irmão nesse documento. E esse documento, que é um documento do Concílio Vaticano II, fala pra gente reconhecer, porque existem... Agora, eu tenho que reconhecer, meus amigos. Ontem eu tava precisando muito de uma palavra de Deus, de ânimo, mas não sabia que estava precisando. Aí eu recebi esse áudio aqui, eu vou até mostrar para vocês. Quer ver, ó? Eu fiquei emocionado demais, cara, quando eu recebi, porque quem ama Jesus, tem pessoas que amam Jesus de uma forma mais forte. Quer ver, ó? Tiago, meu irmão querido. Peraí, gente, ó, quer ver? De algum modo, peraí, rapidinho. Tá ativando 2 áudios. 2 áudios. Esse pastor aqui ontem me mandou esse áudio, na hora que eu tava precisando tanto, meu amigo, tanto. Eu tava precisando muito, né? Que a gente é um ser humano, né, pô? Sim. Tiago, meu irmão querido, eu estou num período de jejum, né? Vou entregar daqui a pouquinho.
E quando mandei essa mensagem para você, já separei um tempinho para orar por você, pelo seu ministério, viu? Você é muito precioso. E assim, sua raiz tão carismática, né? Esse sangue que corre nas suas veias, por um avivamento. Que o Senhor te use muito, muito, muito mesmo, tá bom, meu querido? Para construir pontes, para abençoar pessoas. Entendeu? Então, tipo assim, é um pastor. Então, esse pastor é o Antônio. Eu sempre pensava nele quando eu falava, porque eu amo muito ele. Ele foi católico, lá no começo do movimento carismático, e depois aconteceram várias coisas, e hoje ele é o pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Pastor Tony Valente. E ele é um homem de Deus, ele é um homem que ama Jesus. E esse homem me mandou uma mensagem num momento assim, falando, tô orando por você, você continue sendo ponte, você continua orando para um avivamento. Eu falei, Jesus, eu não consigo odiar, eu não vou falar que isso é ruim. Aí tem gente que vai falar assim, mas é porque ele quer te levar para a igreja dele, ele não quer. Eu conheço, eu não posso julgar a intenção dos outros, ainda mais de quem eu não conheço. Vocês não conhecem, mas eu conheço, ele não quer me levar para a igreja dele. Então, assim, tem pessoas muito preciosas. Agora, quando entra na questão de doutrina, vai dar embate. E é o que engaja, viu? É o que engaja. Faz aqui um debate, você pega um pastor e pega um padre. Faz um debate, engaja. Só que o debate ele tem a função do quê? De trazer das duas realidades. O católico pensa isso, o evangélico pensa isso. Mas, assim, o debate não é evangelizador. Ele é catequético. Pro católico saber porque é católico e pro protestante saber porque é protestante. Agora, a evangelização de ganhar, você não vai fazer no debate. Pode até acontecer, porque Deus não se limita a caixas humanas, né? Assim, dessa forma, nesse contexto que eu tô falando. Mas, assim, o debate ele é mais catequético. Existe uma diferença da evangelização que você faz para atrair e existe a evangelização que você faz para consolidar. Entendeu? Por isso que comunidades, às vezes, eu gosto muito desse trabalho que algumas comunidades fazem. Primeiro você faz um encontro querigmático, depois você vai acompanhando a pessoa para a pessoa ir crescendo. Porque senão, se falta a catequese, pode ser que você perca aquela alma porque faltou a solidez. Sim. Ou se você faz só a catequese, às vezes te falta o quê? A experiência do coração interior, de transformação de vida. E fica aquele católico que tem muito na internet hoje, que é aquela conversão arrogante. Que o cara quer tudo herege e fica preocupado só com palma na missa, não palma na missa, entendeu? Porque faltou a experiência pessoal da pessoa. Eu vejo muito isso na internet, eu fico puto também. A gente, pra tanta coisa pra se preocupar, vai ficar... tanta coisa pra Deus se preocupar, com essas coisinhas e... É porque, assim, tem esse debate, tem o seu valor? Tem. Só que, assim, eu, por exemplo, não sou o cara que vou perder muito meu tempo com isso. Mas tem o seu valor pra quem tá, entendeu? Pra isso tem muito valor. Tem gente que mata e morre por causa desse assunto. Porque é um assunto, assim, que parece uma novidade, tudo, né, pra alguns. Tem várias coisas. Mas assim, não é muito a minha vibe. Eu gosto mais do... Igual eu falo que na igreja tem os santos, né? Tem Santo Tomás de Aquino, tem Santo Agostinho, que é uma linha mais do pensamento e da teologia. Que também faziam caridade e também evangelizavam. Agora, na igreja tem mais a Santa Teresa de Calcutá, o Francisco de Assis. Pra mim, a minha vibe é mais essa. Agora, tem a galera mais do Santo Tomás e a gente se completa, né? Sim. Eu acho que todo cristão é um pouco de tudo. Só que tem aquele que se sobressai. Sim. Né? Que é o que a gente usa como direcionamento. Sim. E falando até, já entrando um pouco nesse ramo, né, que você falou da Santa Teresa, São Francisco, que é mais a parte da caridade, né? Hoje não, né? Desde quando você começou essa missão, né? Escolheu viver da missão e tudo. Você já pensava em viver esse lado? Já. Mais caridade? Eu sou franciscano, né? Desde criança. Então, olha pra você ver como que eu sou franciscano desde criança. Quando eu nasci, eu estudei na Escolinha da Mônica, na rua Rondônia, que é a Escolinha da Mônica, que era administrada e foi fundada pelas Irmãs Franciscanas da Penitência. Quando eu nasci, eu não morava no bairro Ipiranga, mas do lado de lá da Dom Pedro. Então, mais perto da igreja São Pedro. Na verdade, eu morava um quarteirão da igreja São Pedro. Quando meus pais compraram um terreno, como meu pai queria trabalhar e morar no mesmo lugar, eu mudei para a Rua Américo Batista, no Ipiranga, só que do outro lado do bairro. E moro até hoje um quarteirão da igreja Santo Antônio Maria Claré, que é cuidada, que é ali administrada, que é uma igreja franciscana. Sim. Ordem dos Frades Menores. Quando eu faço 8 anos de idade, eu vou começar... Eu
eu tenho um chamado para dentro da igreja, porque tem gente que tem um chamado para fora. É um chamado divino também. Como São José Maria Escrivá fala, né? O trabalho é uma forma santificante. Então tem gente que tem chamado para trabalhar fora e tem gente que é chamado para trabalhar dentro. Eu falo para vocês, eu morro de vontade, tipo assim, para mim seria muito mais fácil estar fora. Mas eu percebo que é um chamado divino trabalhar dentro, de porta para dentro, nesse sentido. Por quê? Quando eu faço 9 anos de idade, eu olhava pro coroinha e falava, eu quero ser coroinha. Não foi minha mãe que me incentivou, foi eu que quis. E aí eu lembro que uma vez eu fui na farmácia e o dono da farmácia perguntou, o que você quer fazer? Eu quero ser coroinha, eu falei pra ele. Aí eu lembro que ele pegou a chave, um molho de chave, assim, você quer ficar lá na hora que o padre levanta a hóstia? Eu falei, quero. Aí com 8 anos de idade minha mãe foi lá procurar saber como é que fazia, aí na época tava lotado, né, de coroinha, não tinha vaga, aí eu falei, então eu vou participar do coral. E fui participar do coral. Aí com 9 anos eu entrei para ser coroinha. E aí fui dessa paróquia franciscana, fui da juventude franciscana, fui da mini Jufra. E Francisco de Assis, tem um fato da história dele, que ele beijou o leproso, né? Uhum. O leproso, ele era tido como a escória da humanidade, né? Então, assim, o leproso transmitia a lepra, que era uma doença que todo mundo tinha pavor, e ele beijou o leproso. Como um ato, isso é um sinal profético, né? Tipo, de Deus para o homem. Porque Francisco de Assis vive num tempo em que a igreja tá vivendo de uma forma não tão olhando para os pobres, a igreja em geral, né? Eu digo as lideranças da igreja. E Francisco de Assis, ele começa a ver Jesus na criação inteira. Ele via Jesus na natureza, ele via Jesus nos irmãos e via Jesus muito no pobre. Então, Francisco de Assis, ele vivia essa realidade. Então, como eu trago essa veia franciscana, Francisco de Assis foi o meu primeiro santo de devoção desde criança. Eu participei da paróquia franciscana, não foi à toa, pai. Fazia teatrinho de São Francisco. Tinha a mini Jufra, que é a mini juventude franciscana. Então, eu tinha 10 anos para entrar na mini Jufra, eu tinha que ter 12. Eles abriram para mim uma exceção excessiva, porque eles falaram assim, né, você não pode ficar de fora. Então, eu fui o único que entrou com 10 anos. Isso é um sinal, né? Então, assim, tanto que o sinal de pertença da nossa comunidade já está mudando também, mas é em formato da cruz São Damião, que a cruz São Damião foi exatamente a cruz que São Francisco escutou Jesus falando com ele, vai reconstruir a minha igreja. Diante disso, eu sempre entendi que um carisma da minha comunidade, eu sempre me senti chamado a fazer algo, não ficar esperando as pessoas vir, mas ir. O Cristo que vai ao encontro, né? Tanto que o nosso carisma é ser sinal, ser e viver, viver a misericórdia, ser sinal dela e do Cristo que vai ao encontro. Então, ir ao encontro do pobre foi algo que eu sempre percebi que eu tinha que fazer. Eu sempre admirei as comunidades que faziam isso, a Aliança de Misericórdia, a Toca de Assis. Até, por exemplo, a Canção Nova tem também um trabalho assistencial com o pobre de rua, né? E eu encontrei no pobre uma forma de evangelizar, mas também de ser catequizado, de ser evangelizado, porque o pobre também me evangeliza. O pobre também me evangeliza. Porque é também uma forma de evangelizar, né? Só que tem gente que não consegue ver beleza nisso. Porque hoje em dia, como é tudo político, então, o padre X faz esse trabalho. Então, quem faz esse trabalho é da mesma posição política daquele padre X. Não. A igreja sempre teve um olhar preferencial para os pobres. E você vê, né? Parece uma dicotomia, parece uma incoerência. Eu começo falando que é importante ter dinheiro, mas ao mesmo tempo eu falo sobre o pobre. Mas é exatamente isso que o evangelho faz. Jesus faz a ponte do pobre e do rico. Uhum. Jesus não separa o rico e o pobre, que é diferente do marxismo, né? O que o marxismo faz? Por isso que a igreja, ela não é direita e esquerda. A igreja está acima disso. Se engana quem pensa que eu sou de direita, a direita defende a vida, então a igreja é direita. Não. Isso é uma posição política sua. Mas a igreja não é esquerda nem direita. A igreja está acima disso, porque a igreja é a esposa de Cristo. Aliás, a igreja é Cristo. Por que a igreja é imaculada? A igreja imaculada, ela não tem erro, porque não existe igreja santa e pecadora. A igreja é só santa de homens pecadores. Por que a igreja é santa? Porque a igreja é Cristo. Porque a cabeça e o corpo são uma coisa só. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem que é o corpo da igreja? Cristo também. Então Cristo é direita? Cristo é esquerda? Não. É aí que tá o erro. Cristo não é nem direita nem esquerda. Cristo é Deus. Pessoa encarnada. Então quer dizer que você é esquerdista. Não, quer dizer que você é direitista. Não. Eu tenho a minha posição, isso aí é meu CPF, né? Eu nem acho legal por isso, mas assim, eu tenho aquilo, eu sei o que mais defende posições que eu acredito, que a igreja acredita, que eu acredito também, claro, porque eu sou católico, porém, a igreja não é nenhuma nem outra.
Isso aí a igreja condenou o marxismo e condenou o liberalismo. Entendeu? Não existe negócio, quem é católico tem que ser tal coisa. Porque tem os dois lados que vão falar a mesma coisa. Sim. Está acima disso. Então o trabalho com o povo de rua está acima da política. Tem gente que faz por questões políticas. Mas assim, o meu trabalho com o pobre de rua, que inclusive agora a gente não somente vai à rua, como traz eles para dentro da rua, traz deles de fora da rua para nossa casa, de missão, que agora a nossa casa é uma casa bom samaritano, que eles passam a tarde com a gente, tomam banho, comem, rezam, são escutados, a gente tem relacionamento da nossa casa de se conhecer. Nosso trabalho nosso trabalho de evangelização, é um trabalho de evangelização, que toca também social. Igual quando você olha para a vida de Madre Teresa, o que ela fazia? Era de trabalho X, lado A ou lado B? Não, Madre Teresa cuidava do pobre porque ela queria matar a sede de Jesus. Ela escutou Jesus falando para ela, tenho sede, e ela vai lá e começa a matar a fome do pobre e cuidar do pobre, cuidar do doente, porque ela entendia que essa era a forma de matar a fome dos irmãos. Minha comunidade faz a mesma coisa. Nós cuidamos do pobre porque a gente tem que ver, a gente é chamado e desafiado a viver a misericórdia nele. Por que a gente é chamado a viver a misericórdia no pobre? Porque quando a gente olha para a miséria do pobre de rua, a gente vai ver a droga, a gente vai ver a sexualidade desregrada, a gente vai ver a prostituição, a gente vai ver escancarado. A nossa miséria está encoberta. Então, quando a gente olha para a miséria dele e olha para a nossa miséria, a gente vê que nós também temos miséria. E a gente entende que Jesus é quem transforma tudo isso. Então, nosso trabalho com o povo de rua é exatamente isso. É um trabalho de evangelização, um trabalho espiritual. Para nós, estar na rua não é só um trabalho, de ajudar o pobre. Mesmo porque, se a gente for parar para pensar, tem pessoas que perguntam, mas aí quando você vai lá, você faz tal coisa, e o que muda? Eu não sei o que muda. Eu faço o que eu tenho que fazer. Porque da mesma forma o padre pode pregar, pode celebrar a missa, e o que muda? Muda que acontece o sacramento. Mas e os corações todos mudam? Não. Então, se eu paro de fazer o trabalho com o pobre porque eles não saem da rua, não todos, alguns até saem, porque a gente tem testemunho disso. Se eu paro de fazer o trabalho com o pobre de rua porque eles não mudam, eu também tenho que parar de pregar. Porque às vezes eu prego e a pessoa continua do mesmo jeito. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, você entende como que a gente fica cobrando de alguém que não tem estrutura mental, emocional, espiritual, uma mudança, mas esquece que na igreja é a mesma coisa? Porque é a mesma coisa, meu amigo. O evangelho dos maltrapilhos. Tem um livro de um padre chamado Brennan Manning, que chama O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho é maltrapilho. Nós somos todos maltrapilhos na mesa do rei. Tem uma música do Anjo Resgate, fala, né? Eu me sinto diante da mesa da Eucaristia um mendigo sentado na mesa de um rei. E a gente é tudo isso. Nós todos somos mendigos de certa forma. Nesse sentido de pobreza, de miséria, de pecado. Só que existe uma questão social que eles estão em outra condição. E qual que é nosso papel? Fazer a ponte. Não é o rico contra o pobre, que é o que faz o marxismo e o comunismo, mas assim, é a ponte. Porque Jesus faz essa ponte, né? Do homem, da mulher, do preto, do branco, do pobre e do rico. Isso é o evangelho. Isso é o que Jesus quer. E sobre essa questão, só para me concluir, essa questão tem um padre chamado Padre João Henrique, da Comunidade de Aliança de Misericórdia. Ele falou que a gente no mundo vive o cocô do diabo. O que é o cocô do diabo? O comunismo e o consumismo, que são praticamente a face de duas partes da sociedade, o comunismo e o consumismo. Um do pobre e outro do rico, né? Então, assim, é o cocô do diabo, que a gente não percebe que está no nosso dia a dia. E que, inclusive, como o mundo hoje é muito binário, faz a gente ver que a igreja está entrando nessa. Entrou muito nessa coisa. Qual dos dois lados do cocô eu quero ficar, né? E não é nenhum dos dois. Todos nós precisamos fazer essa rendição aos pés de Jesus, né? E falar, Senhor, eu preciso de você. Uns porque são consumistas, outros porque, né, vivem essa outra realidade, mas sempre falar, Jesus, tu és o nosso rei e a gente precisa de você e o nosso reino não é aqui, né? Então, para os dois lados. Os dois lados são materialistas. Sim. Uns aqui porque pensam só na questão de luta, tem que pensar no pobre e instrumentaliza o pobre por questões políticas, e o outro também que até descarta o pobre por questões políticas. E eu acho legal o que você faz, já tentar aí encurtar um pouco o assunto, mas né, você faz esse trabalho de caridade, de tudo, mas você não
não banca isso, né? Podemos dizer assim, com o seu próprio bolso, né? Sim. Você vive isso também no seu dia a dia com a comunidade, que é a questão da providência, né? Então, É. além de você contar com a providência, você também providencia para os outros, né? A providência ela é a realidade de todos nós. Porque, por exemplo, se uma pessoa vende carros, vamos dar um exemplo, tipo assim, aleatório. A pessoa também vive da providência. Essa ideia é errada da providência. Ah, quem vive de doação é da providência e quem trabalha é o trabalho, não vive da providência. Você vive da providência. Porque se não for a providência te dando, você não tem. Por exemplo, se você a condição social que você é um comprador. a condição social que alguém tem acima do outro é a providência. Porque aí vai entrar naquilo que nós falamos lá atrás, que é o quê? Se Deus me deu, por algum motivo tem, e não é só para mim. Então eu posso servir melhor o outro. Por exemplo, se uma pessoa tem um carro e vai lá e fala que Deus deu o carro para ela, foi tudo Deus que me deu. E ela vê o irmãozinho do grupo de oração, do grupo de jovens, indo embora a pé, e você pode dar uma carona e não dá, você tá pecando. Por quê? Porque Deus não deu só para você, Deus deu pro outro. Então entende como que essa ideia da providência, de que a providência financeira, ela é só para aquelas comunidades que vivem da providência? Porque todo mundo vive da providência, meu amigo. A paróquia vive da providência. Alguém paga a conta. Entendeu? E alguém paga a sua conta. Então, tipo assim, eu vendi, a pessoa teve aquilo e eu tive aquilo. Então, assim, essa forma, isso é errado, né? Por exemplo, essa é a grande diferença do rico pobre e do rico evangélico. A gente fala muito dos evangélicos, né? O rico evangélico vai lá e coloca o jatinho na mão do pastor. O rico católico vai lá e dá uma miséria de R$1.000. Nossa, mas ele deu R$1.000. Pois é, ele deu R$1.000. Só que ele ganha 1 milhão. Entendeu? Isso é errado. Isso é pecado. Por quê? Porque eu acredito tanto... A luxúria, a soberba. A luxúria, na verdade, é os pecados relacionados mais ao sexo, né? Na verdade, isso aí é a avareza. É a avareza. Por quê? Porque, assim, é o cara que só quer manter... Então, tipo assim, tem uma obra... Às vezes tem coisas que não acontecem... É meu, né? Às vezes o que é meu é meu. Não, eu trabalhei... Não, se eu não trabalhei, alguém trabalhou. Pois é, e o outro não tá trabalhando, não, bendito. O trabalho é tudo aquilo que você faz que serve o outro. Eu acho que se a gente tem a condição de ajudar... lógico que você não vai ajudar todo mundo. Igual eu já vendi brigadeiro na rua. Eu já vendi brigadeiro na rua para sustentar a obra. Como se eu prego, que eu poderia hoje, por exemplo, meu Instagram é um serviço à igreja. Eu emagreci 61 quilos, eu poderia acabar com isso, que é o que eu tenho vontade, às vezes, humanamente falando. Não mexo mais com isso, vou falar só do mundo fitness. Se eu fizer 4 vídeos no dia falando de mundo fitness, reagindo ao mundo fitness, eu começo a trabalhar nessa área. Eu não tô aqui porque eu não tinha nada para fazer. Eu tenho muitas capacidades. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu faço é um chamado divino, porque eu acredito que Deus me chamou para isso. Agora, imagina, porque o meu trabalho não é a providência de Deus que vem, mas é o meu trabalho que se une à providência. Porque se eu não faço 3, 4 vídeos por dia, se eu não fico antenado no que tá acontecendo, meu Instagram não anda. É difícil. Na hora que eu cheguei aqui, eu tava editando vídeo, é trabalho. Só que aí que tá, uns trabalham dentro, outros trabalham fora. Eu trabalho dentro da evangelização, uns trabalham fora. Todo mundo pode fazer as duas coisas, mas tem gente que vai fazer mais de um lado, outros do outro. Então, por exemplo, promover eventos. Se a conta não fecha, eu tenho que pagar. Alguém paga a conta. E aí eu tava explicando, né? Sobre essa questão do dinheiro. Quando Deus dá dinheiro pra alguém, é pra ajudar. Eu já vendi brigadeiro na rua, ao TDAH. Já vendi brigadeiro na rua. Não é fácil, cara. Não é fácil vender brigadeiro na rua. Tipo assim, é duro. Eu tinha que fazer o brigadeiro e a gente ia 3, 4 vender o brigadeiro. Aí um dia eu falei assim, todos os bares que eu já vendi, quando eu não precisar mais fazer isso, eu vou sentar. E às vezes eu sento. E aí eu tenho a oportunidade de comprar de alguém. E aí, cara, só que tem hora que eu não consigo comprar de todo mundo. Aí tem hora que eu falo assim, então o que eu quero dizer? Que às vezes a pessoa que tem dinheiro não vai ajudar todo mundo. Mas se ao mesmo tempo ela vive só dando assim o que sobra... Como eu já vi pessoas maravilhosas, generosíssimas, que falaram assim, eu tô fazendo uma cozinha, um cara, não vou falar o nome dele, falou assim, Thiago, pá, essa cozinha vai sair, é tanto. Isso tudo é a providência divina, mas só que também existe, como que ele ia me conhecer se não existisse os vídeos, então tem o meu trabalho também, entendeu? Tem a generosidade dele, que ele trabalhou com outra área, então a gente santifica algumas coisas e algumas coisas a gente esquece de colocar Deus, mas tudo é Deus, Deus tem que estar em tudo nessa realidade. Então, por exemplo, o padre, ele tem o seu trabalho? Tem, ele tem o seu salário, chama côngrua. Sim. A paróquia, por exemplo, ela tem que pagar uma taxa para cura. Vocês sabiam disso? Tem para agarrar aquela taxa. E aquela taxa vem da onde? Então, assim, e por que o povo doa o dízimo? Porque tem a consciência, mas ao mesmo tempo, meio que gosta do padre. O povo doa as coisas porque gosta do padre.
Entendeu? Tipo assim, e é o trabalho dele, que ele vai fazendo, confiança, tudo. Então você vê que tudo é trabalho. Então, tipo assim, tudo isso, cara, é uma forma de evangelizar e é uma forma de a gente entender que é uma mão lavando a outra, é o eu que preciso de você e que você precisa de mim. Né? Não é aquela coisa, ai, fulano vive da doação, coitado. A gente gosta disso, né? A gente, não, eu não sou coitado. Esse negócio, igual eu falei pra vocês, eu faço favela de vítima. Eu, graças a Deus, eu trabalho muito, faço vídeo, viajo, aprendi a me comunicar, porque se eu não aprendesse a me comunicar, ninguém me chamava pra pregar. Tô fazendo aula de canto agora, faço com o Irley, vou gravar daqui a pouco um projeto musical. Tudo isso é trabalho. Só que a gente não vê como trabalho que tem a ver com a igreja. Por quê? Porque na igreja tem muito o voluntariado. Mas o voluntariado também é trabalho. Vocês sabiam? Por exemplo, se fizer mais 2 horas, a lei brasileira, se fizer mais de 2 horas por mês, já caracteriza como trabalho. Então, assim, tudo é trabalho. Uns trabalham dentro, outros trabalham fora. E a gente fica nessa coisa, né? Igual quando fala assim... E eu até tenho certeza que o Frei Gilson ia concordar comigo. Porque eu conheço ele de pessoa. Conheço ele como pessoa há muitos anos atrás. Por exemplo, o Frei Gilson não cobrou nada para ir em tal lugar. Realmente, que bom, louvado seja Deus. Mas é justo que quem chame... dê a ele uma oferta digna do que ele fez. Por que você quer que o Frei Gilson... ele sair de mão vazia, né? Não, e ser generoso. Porque se eu pego com ele, se eu pego e loto um evento de 10 mil pessoas com o Frei Gilson, não é justo que eu dê uma oferta justa pra ele? Porque de alguma forma ele teve um lucro ali também. Não, e o lucro... Às vezes não alimenta ali, como salgadinho, como... Não só isso, como tipo assim, a visibilidade, às vezes não pode cobrar, mas assim, você tem que pagar a estrutura, então você tem que ajudar. Você tem que ajudar, não, você tem que honrar aquela pessoa que te trouxe aquele público. Por que você quer trazer o Frei Gilson? Porque vai te trazer público, meu. Para de mentir. Aí os caras, ai, que bom que ele não cobra nada. Ele não cobra nada porque ele não tem família. Ele não tem família. E outra coisa, ele, graças a Deus, chegou num patamar que só na madrugada de 2 milhões de pessoas, aquilo que gera de doação ali, graças a Deus, consegue suprir as necessidades dele. E ele vive com aquilo que é necessidade. Aí o pessoal faz o comparativo. Tal cantor evangélico cobrou tanto. Pois é a realidade dele. É a realidade daquele outro cantor. Eu penso da mesma forma. Eu acho assim... Não, nós, como, tipo assim, tem gente que não... devemos ir, assim... Primeiro, pela caridade de querer evangelizar. Sim. Mas eu acho também muito honrado da pessoa que chamou, deixar a pessoa ir embora de mão vazia. Não falo nem na questão só financeira, mas de alguma forma colaborar com aquela pessoa. É que assim, Felipe, ó, o que acontece? A gente às vezes fala mal do comunismo, mas se comporta como tal. Quando a gente fica demonizando o dinheiro... não entendendo que o dinheiro é um meio, o que acontece muito com a gente? A gente faz muito isso, né? Tipo assim, que bom que fulano não cobra, Beltrano cobra, como se fosse mais virtuoso quem não cobrasse. E é verdade, é muito virtuoso, mas também não é demoníaco a pessoa que, às vezes, tipo assim, aquele cantor, porque tem cantor católico que cobra. Sim. Cobra um valor mesmo, tipo assim, é tanto das despesas. Despesa é o mínimo, irmão. Tipo assim, despesa já... Não existe, tipo assim, você chamar a pessoa de fora e não cobrir as despesas. Isso aí não conta. Mas tem cara que fala, eu preciso de tanto, e tanto bom. 12 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil, 30 mil, como eu já trouxe aqui. Alguém tem que pagar a sua conta. Tem evento que eu faço que dá prejuízo, aí depois você tem que fazer o outro pra cobrir esse prejuízo, e aí? Entendeu? O povo gosta, ai, que bom que você trouxe, quando você vai trazer Beltrano, Ciclano, beleza. Mas assim, você entende que tudo isso... Vê o por trás de... Não, é muito trampo, cara. Porque assim, às vezes o cantor... Vou dar exemplo do Frei Gilson, que a gente tá falando dele. Frei Gilson não vai pegar nada, mas... Teve o avião, que às vezes ele teve que pagar. Teve o cara do som. Não, isso aí já é cobrado. Já é tipo assim, isso aí é o mínimo. Então, você entra em contato, ele já vai falar, ó, isso aí ele não cobra. O que é a virtude do Frei? Ele não vai lá falar assim, ó, pra mim ir no teu evento... É os custos mais isso só pra ele tá lá, né? É tipo os custos de uma ajuda ministerial pra obra. Agora, é claro, quando você vai no evento muito grande... Número, né? Não vai te dar um número. Mas assim, não é errado também o cara que pede o número, cara. Tipo assim, porque se ele pede... É o que você falou, é o trabalho dele, é o pão. Não. É o pão dele. É o ganha-pão dele. E aí eu devo fazer... Se eu sou o cara que chama, eu devo também fazer a reflexão. Mas por que eu quero chamar ele? Não vai chamar ele porque ninguém conhece ele, né? Não vai chamar um cara que você não conhece. Sabe? É muito hipocrisia. Não, quero trazer o fulano só pelo... Não, irmão, você fica tristaço quando tipo, não corresponde o público. Por quê? Porque você tem que pagar a conta.
Entendeu? Então, assim, é essa coisa que a gente tem que começar. E lógico, né? Graças a Deus o Frei não pede nada, porque é um homem santo, um homem de Deus, e é verdade, é tudo isso mesmo. Mas eu quero dizer assim, a nossa visão, às vezes, não pode ser essa, entendeu? Porque acho que tudo é assim, só pureza, só viver de vento e isso, entendeu? Então, assim, para fazer qualquer trabalho, irmão, tem que ter. Teresa Dávila falava o seguinte, ó. Teresa, Deus pode muito. Teresa, Deus e o dinheiro é uma potência. E essa potência, cara, ela vem da onde? De pessoas que trabalham e que ajudam. Trabalham fora, trabalham dentro, entendeu? Então, assim, a gente não pode achar que as coisas são... Essa coisa assim, não... a providência, ela tudo é providência, cara. Tudo. Se uma pessoa nasce rica, é providência. Mas como a providência é um dom neutro, eu posso usar ela pro bem e pro mal. Porque Deus é bom. Mas aqui eu nem sempre eu sou bom, então assim, tem coisa que vai depender de mim. Então, tipo assim, Deus deu muito dinheiro para uma pessoa, para aquela pessoa ajudar uma obra, para aquela pessoa contribuir com uma obra de caridade. Beleza. Mas aí que tá. Primeiro, por que você conheceu essa obra? Será que Deus quer que você ajude essa obra? Talvez sim. Aí depois, por que Deus conheceu essa obra? Como que eu vou ajudar? Entendeu? Se você tem a questão financeira, é uma das formas. Sim, é isso aí. Ô, Tiagão, a gente tá com o tempo já esgotado, mas para encerrar já, a gente costuma pedir pro convidado mandar uma mensagem pro pessoal, mas eu queria te pedir duas coisas. Tá. Uma para você, né, poder depois, no final, passar um recado pessoal, né, uma mensagem aí do coração, que você acha que o pessoal deve ouvir hoje. Sim. E também nos dá algumas dicas, né? Você que já está há mais tempo nesse lado da evangelização, nós que estamos também começando nesse mundo, né? Por mais que a gente já tenha alguns anos de jovens sarados, de grupo de oração, esse mundo de colocar a cara a tapa, né? De não ter medo, né? De falar. Que já é um trabalho, né? Que já é uma coisa diferencial, porque quase ninguém tem. Muita gente morre de vontade de fazer. Mas assim, quem faz tem seu mérito, cara. É bom ouvir isso, porque Não, assim, a gente assim, fala, porque a gente também, assim, a gente brinca, né, o nosso podcast vai completar 1 ano agora, mas para ele ter completado 1 ano, a gente ficou quase 2 anos, 3 anos para chegar nisso, né, foram 2 anos por trás disso tudo, rezando muito, sendo muito cabeça dura, com muitos medos, né, resistências nossas mesmo, porque, cara... pôr aqui a cara a tapa na internet, lógico que a gente não tem o tamanho que você tem, por exemplo, hoje. Não, mas não é isso. É questão também do começo e é o medo, né? Então, assim, é mais não sei, uma dica, uma mensagem, não só para nós, mas para todos que... Então, vamos fazer assim, primeiro eu vou dar a dica, depois eu vou falar a mensagem. Primeira coisa, encare como trabalho. Encare como trabalho. E aí eu lembro da frase, eu acho que é de Santa Teresa, Santo Inácio, de alguém. Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. É um trabalho, cara. Seja dentro ou seja fora da igreja. É um trabalho. Primeira coisa. Talvez você não vai ter renda direta disso, mas assim, é um trabalho no sentido assim, de trabalho, de ofício, de ter que fazer algo. É um trabalho. Primeira coisa, você quer trabalhar na internet? Onde você quer chegar? Você quer só postar um vídeo e se der bom vai dar, se não der bom não vai dar? Tá bom, é um meio também. Aí você quer chegar em algum lugar com esse vídeo, você quer trabalhar oficialmente com isso? É um trabalho, cara. Tipo assim, ter hora, tipo assim, ter constância. Mais difícil ter constância. É difícil ter constância, por quê? Porque o resultado, às vezes, não vem. Então tem que ter trabalho, constância, tá atualizado em tudo que acontece no mundo. Como a rede social, se é para trabalhar, você está pedindo uma dica em relação à rede social. Não ficar nichado só vendo conteúdo católico dos outros, mas também ver como a influência digital caminha, ver como o Instagram caminha, ver como o YouTube caminha, ver como o TikTok caminha, porque cada rede social tem uma psicologia e essa psicologia da rede social, ela muda a forma dela atuar. Depois, não ligar para o que os outros pensam, porque... a opinião dos outros nem sempre ela é benéfica. Eu lembro quando uma vez o cara me chamou de blogueirinho, né? E aí quando eu chego em alguns lugares, hoje eu vejo, o blogueirinho chegou no lugar, né? Porque esse blogueirinho às vezes tem uma brincadeira, um tom de brincadeira, mas também tem um tom pejorativo. E
E eu gosto de rede social. Eu sempre me dei bem com comunicação. Quando eu era criança, eu falava que se eu fosse fazer uma faculdade, eu ia fazer publicidade e propaganda. Teve uma prima minha que falou, vamos fazer outra coisa que você não dá dinheiro. Não dá dinheiro mesmo. Como, né? Não dá dinheiro no sentido assim, que hoje em dia fazer a faculdade para isso não é uma coisa assim que vai te dar dinheiro. Mas trabalhar com isso é uma coisa necessária. Não tem como fugir mais das redes sociais. Não tem como mais fugir da inteligência artificial. Então, se você se sente chamado a trabalhar com isso, primeiro, não ligue para as críticas, mas também escute pessoas. Escute pessoas assim que vão te dar dicas que realmente vão te fazer, vão te edificar. Depois, não fique ligando porque os outros falam, encare como trabalho, tem que ter constância, tem que ter perseverança, tem que melhorar. Por exemplo, meus vídeos antes eram de um jeito, agora eu comprei 2 já, aquele microfone Holly, microfone mais usado assim, inclusive me roubaram ontem, 2. Melhorou os vídeos, então melhorar o que você pode. Às vezes você não vai conseguir sempre fazer o melhor do mundo, mas você consegue fazer o melhor que você fez anteriormente. Então não parar no tempo e não desistir. Tem 2 coisas que tem que ter, as 2 pontas, né? Primeiro a coragem de começar, depois a perseverança de não desistir, de continuar, entendeu? E vai tentando, tá? De um jeito, tem de outro, depois você vai começar a achar a sua cara, você vai entender. Quando você começar a ver, nossa, eu sou bom nisso aqui, significa Deus falando, ó, pra isso que eu te chamei, entendeu? O que fluir é mais ou menos a bússola de Deus falando, ó, é esse o caminho, então, essa é a vibe de vocês, entendeu? Essa é a sua vibe. E não ficar dependendo tanto dos outros. Tipo assim, ó, uma das coisas que eu fazia muito é, tipo assim, puxar a audiência do outro. Então eu achava assim, que se tal pessoa fizesse uma live comigo, eu ia ter aquela audiência, mas não tem. Porque, assim, aquela pessoa já tem a audiência dela. Pode contribuir, mas, assim, não vai ser o diferencial. Então, assim, faz o seu de forma constante, com esse espírito de evangelização, né? Faz o seu de forma constante e conquiste o povo. Porque o povo, Deus vai usar para te levar onde Ele quer. Os grandes já estão grandes. Eles dificilmente apoiam os pequenos. Mas, assim, conquiste o povo, porque é o povo que te leva para lá. Entendeu? Anotado. E a mensagem, meus amigos, é o seguinte: Jesus está vivo, Ele é o Senhor, Ele não vale a pena, Ele vale a vida. A vida cristã é uma vida como qualquer outra vida, cheia de desafios, mas Jesus é o amigo certo das horas incertas, como diz o cantor. Ele é esse amigo. Então permaneça com Jesus, peça a graça de amá-lo cada dia mais, ame a igreja, porque foi... Ao contrário do que dizem, Jesus sim deixou uma igreja. Porque senão a igreja não teria permanecido 2000 anos. Ame a igreja dele e entenda uma coisa. Jesus, ele é um oceano. Quanto mais você mergulha, mais você percebe que ainda não conheceu nada. Então peça a graça de conhecer Jesus e permanecer conhecendo ele dia após dia. Porque na eternidade, nós vamos viver aquilo que o Apocalipse disse. Nós vamos lembrar disso. Agora vemos em partes, mas um dia contemplaremos face a face. E quando chegar o que é perfeito, o parcial será eliminado. Então quem persevera aqui, conhecendo Jesus, um dia vai contemplá-lo no céu. Então que essa seja a tua meta, porque a minha, por mais que eu seja um grande pecador, eu confio na infinita misericórdia de Deus. E é isso. Amém. Uma coisa pra falar, Tim? Não, só agradecer o convite, né, de estar... De aceitar o convite, né? Eu acho que eu tenho DDH não diagnosticado. Agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito bacana, muito produtiva. Acredito que tenha muita coisa ainda para conversar, que o tempo realmente tá limitado. Deu quanto tempo? Vixe, deu mais de 1 hora. Vocês fazem 1 hora. 50 minutos. Mas, Nossa, demora mais ou menos. Mas acredito que tenha passado um pouquinho. Um pouquinho. 1h30, brincadeira. Mas acho que fica aí já o convite também para uma próxima oportunidade, né? Ó, ninguém me liga. Futuramente. Fechou. A gente tá fazendo A gente vai se falando. a segunda parte. Bate-papo pra tocar nos assuntos polêmicos que a gente tava conversando antes de entrar no ar. Mas esse é polêmico, né? Esses aí que eu já falei. A gente já tocou em bastante bacana já. Fechou, então, meus amigos. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem. Divulguem aí com a galera. Sigam o Thiagão, caso você não conheça ainda o trabalho dele. E até o próximo episódio. Valeu. Falou, minha gente.